A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta Mulheres Míticas em Performance. Organização: Felipe Cordeiro e Sara Rojo. Editora: Javali. 2021. Introdução. Presenças Invisíveis. Autores: Felipe Cordeiro, Sara Rojo. Epígrafe 1. Volto às ruas de minha infância, ao inverno do sul da América, aos jardins lilazes da Araucânia, à primeira Maria que tive em meus braços, ao barro das ruas que não conheciam pavimento, aos índios enlutados que a conquista nos deixou, a um país, a um continente escuro que buscava claridade. E se esse resplendor se prolonga desde essa sala de festa e chega através da terra e do mar a iluminar meu passado, está iluminando também o futuro de nossos povos americanos que defendem seu direito à dignidade, à liberdade e à vida. Eu sou um representante daquele tempo e das atuais lutas que povoam minha poesia. Perdão por haver estendido meu reconhecimento a todos os meus, aos esquecidos da terra, que nessa ocasião feliz de minha vida me parecem mais verdadeiros que minha expressão, mais altos que minhas cordilheiras, mais amplos que o oceano. Eu pertenço com orgulho à multidão humana, não a uns poucos, mas a muitos, e estou aqui, rodeado por suas presenças invisíveis. Pablo Neruda. O teatro é uma arte circundada por presenças invisíveis. Desde o início de 2014, diversas presenças, reais e ficcionais, dividiram conosco o espaço do teatro e também de nossas vidas. Medea, Malinche, Sorojuana, Teresa Wilmsmont, Laura, Cláudia, Mário, Cáceres, uma figura pré-colombiana, professores e aluna. Emprestamos às figuras ficcionais nossas vozes, paixões, ambiguidades. Lutamos com elas e também contra elas. Convidamos artistas para pensá-las a partir de um foco de luz, de um objeto cenográfico, de vídeos, músicas e tecidos que envolveriam seus corpos. Agora, neste momento, convidamos vocês a lerem parte dessas histórias, que acabaram gerando tantas outras a partir de nós. Acreditamos, como Neruda, que todos os caminhos da arte nos levam a um mesmo ponto: comunicar o que somos. E, para que essa comunicação aconteça, é preciso que uma série de engrenagens se movimentem, desde uma primeira ideia, ainda em estado bruto, até seu processo de lapidação, para que possa ser vista, seja luminosa ou esburacada. E por fim, chegamos a este momento de olhar para trás, para as histórias que contamos ao longo dos últimos 6 anos, a fim de que essas narrativas se multipliquem para além de nossos olhos. Por certo, não entraram todas as nossas obras neste livro. Focalizamos nossos 2 últimos espetáculos como síntese de um trabalho maior. E, neste momento, estamos em processo de montagem de Hilda Penha, da dramaturga chilena Isidora Stevenson. Portanto, estar diante de nossa produção é estar diante do tempo, diante daquele rio que Heráclito já nos ensinou que não se atravessa 2 vezes, pois tanto nós quanto o rio já não seremos os mesmos. Publicar uma peça de teatro é abri-la a uma sequência de mudanças e transformações. É comunicar o que fomos e somos, percebendo como cada trabalho nos tirou do lugar de onde estávamos, seja de forma político-estética ou através das palavras de alguém do público. E é também um sinal de fumaça para o futuro, uma tentativa de criar novos laços. Por isso, as peças em questão têm algumas indicações de sua montagem, esse evento sempre fugaz, mas que agora se inscreve na permanência do arquivo. Sabemos que a dramaturgia textual poderá ser realizada amanhã com outros olhos, com outras dramaturgias de montagem, mas as marcas das nossas
neste livro, ficam como registro, como um risco numa página a ser redigida. Do mesmo modo, Guillermo Calderón escreveu um final inédito para a classe, que não estava presente em suas montagens anteriores. O autor precisou que essas palavras saíssem, impregnadas pelas mobilizações atuais do Chile, para respirar o mesmo ar dos leitores. Assim, percebemos que passado e presente, em movimentos anacrônicos e descrônicos, constituem o estado da arte. Bem como a história, o fazer teatral também deve ser entendido de maneira processual, dinâmica, de forma que o que importa não é apenas os poucos minutos diante do palco, senão todas as relações que são estabelecidas até que se chegasse ali, e também as que virão depois. Plínio Marcos dizia que o artista é repórter de um tempo mau. Portanto, é preciso tentar reconhecer os tempos maus que vamos relatar e o lugar de onde falamos, as relações políticas que permitiram que determinados contextos viessem à tona, quais personagens nascem a partir disso, como se movimentam, o que falam, por que lutam ou não e contra quem lutam. Nascemos dentro de uma universidade pública e, por diversos motivos pessoais, temos uma relação muito forte com o espaço da pesquisa científica e com as formas de saber que são produzidas num espaço como esse. Talvez por isso, cada uma dessas peças demorou mais de um ano para ficar pronta. Já despendemos horas, muitas delas acaloradas, para decidir se determinado personagem diria A ou C, e no final ele acabava dizendo B. Ou para concluir se determinada palavra deveria ser traduzida assim ou assado, se o que fez uma figura como Alejandra Merino merecia ou não o perdão, se um olhar durante um movimento de tango deve começar aqui ou acabar ali. Essa relação com a universidade também explica muito do formato desse livro, das pessoas que o escreveram conosco e das relações interculturais que ele estabelece. Somos o que somos, não adianta negá-lo. Mas, pelo contrário, lutar para que os muros que separam esse universo da cidade se rompam, para abrir novos ouvidos e escutar com respeito o que a rua tem a dizer. Sabemos que muitas de nossas escolhas estéticas nos expõem ao risco de nunca obtermos um êxito comercial ou mesmo de legitimação em determinados espaços. Quando escolhemos tratar de questões macropolíticas, dialeticamente apresentadas desde micropolíticas, entendemos que talvez não seremos a diversão do momento ou o último grito do teatro belo-horizontino. No entanto, fazemos o que acreditamos. Comunicamos o que, na nossa concepção de mundo, precisa ser dito naquele momento. Assim foi com o Deserto, que acabou antecipando o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, que aconteceu com requintes de horror em homenagens a torturadores, ou mesmo com Classe, que repetia 3 vezes, em 3 bocas diferentes, que ensinar desperta muito ódio. Sem surpresa, iniciamos 2019 com greve indeterminada dos professores do estado de Minas Gerais e alerta nas universidades públicas. E 2020, com cortes na educação em meio à pandemia da Covid-19. O Deserto nasceu a partir do romance El Desierto, de 2005, do escritor chileno Carlos Franz. Apesar dos diversos prêmios internacionais que o autor acumulou ao longo de sua carreira e de já estar traduzido para mais de 10 idiomas, esse é o primeiro contato mais ostensivo que o Brasil teve com a sua obra, que ainda não foi traduzida aqui. Franz, com uma generosidade sem par, permitiu que criássemos nossa obra dramática livremente inspirada em sua narrativa. Classe, de Guillermo Calderón, apesar de já ter sido montado em outros países, também era inédita no Brasil. Nota de rodapé 1. Para além disso, como já mencionamos, esta publicação conta com um novo final, escrito por Calderón, em decorrência desse livro. Fim da nota. Este autor, também chileno, teve suas peças encenadas em mais de 30 países.
Além de dramaturgo e diretor teatral, Calderon tem acumulado importantes prêmios internacionais no cinema, tendo sido roteirista de filmes como Emma, de 2019, Neruda, de 2016, O Clube, de 2015, Violeta se foi para os céus, 2011, dentre outros. Nosso livro também conta com o olhar de vários dos artistas envolvidos nas criações e de alguns críticos e pesquisadores que escreveram sobre o nosso trabalho nesses últimos anos. O que mais podemos dizer antes de gritar Evoé? Ah, sim. Queremos que nosso livro chegue nas mãos de muitas pessoas, que essas palavras sejam disseminadas e que estas páginas sejam um ato de resistência à negação da arte e da cultura na qual nosso país está imerso nesses tempos sombrios. Evoé. Referências: Pablo Neruda, Discursos y recuerdos del Premio Nobel de Literatura del 1971. Incentivo: Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, Projeto 1892/2018.